Olá, muito boa tarde para todos vocês. Acho que estamos já ao vivo aqui e que privilégio estar aqui nessa tarde, né? Nós estamos... Tá desconectado, só um minutinho. Nós estamos aqui já, né, no Instagram, mas no Face e no YouTube deu um probleminha, então eu vou recomeçar aqui, né? Recomeçando, reconectando aqui no Facebook e no YouTube, tomara, né, que agora dê certo. E qualquer coisa vocês estão me avisando aí, tá bom, gente? Bom, hoje o nosso assunto, ele é muito especial, porque muita gente acha que o negócio é ferramentas para vender, né? E aí hoje nós vamos aprender algo que faz toda a diferença. Super boa tarde para vocês que estão entrando aqui. Privilégio demais ter vocês aqui. Gente, eu tô muito feliz. Eu tenho recebido muitos comentários mesmo, né, assim, bem relevantes acerca do trabalho que a gente tem feito, do conteúdo que a gente tem compartilhado. E às vezes a gente tem aqui, né, alguns probleminhas técnicos de transmissão, mas a gente pega do Insta, joga pro Face, pega do Face e assim a gente vai se organizando. E uma das minhas grandes realizações pessoais é poder contribuir para que outras pessoas possam crescer e chegar em outros níveis, né? Em níveis diferentes dos níveis que talvez as pessoas estejam acostumadas a chegar. Então, hoje não vai ser diferente. Eu quero compartilhar algo que, durante a minha trajetória profissional, eu já percebi muita gente ficando no meio do caminho. Profissionais de excelência que acabam não conseguindo ter resultados por causa daquilo que eles têm vivenciado. Então, nós vamos falar hoje sobre inteligência emocional. E eu gostaria que, dentro do possível, né, se você puder, né, se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta, qualquer dúvida que você tenha, se você quiser, você pode me mandar aí e no decorrer do caminho a gente vai falando, eu vou esclarecendo dentro do possível, ou então, né, algumas pessoas preferem mandar depois e aí a gente vai se falando, mas eu tô aqui para servir vocês da melhor maneira que eu puder, ok? Então vamos lá. Inteligência emocional. Gente, eu trabalhei muitos anos na área de recursos humanos, muitos anos mesmo, mais de 20 anos, para ser honesta com vocês, e não parece, né? Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção durante toda a minha vida profissional foi perceber que muitas pessoas são ótimos profissionais na área técnica, são bons vendedores até, alguns são pessoas que conseguem fazer o seu trabalho muito bem, mas têm muita dificuldade em relacionamento. Seja honesto, quantas vezes você não conseguiu dominar as suas emoções e as suas emoções já te fizeram se frustrar? Ou porque você parou no meio do caminho, ou porque era para você sabia que era uma oportunidade que era para você e chegou na hora, você não conseguiu fazer as coisas acontecerem. Quantas vezes você olhou para você se frustrou e achou que você tem um defeito de fábrica, né? Que você não é bom de relacionamento, que você não consegue fazer as coisas acontecerem, que você desanima no meio do caminho, que você não é capaz de sonhar, que você não é capaz de liderar. Enfim, quantas coisas você já te fizeram parar? Por quê, gente? Porque nós, embora a gente fale muito, né, acerca de sermos aí seres racionais, o ser humano, ele é acima de tudo um ser emocional. Tanto é que nós não compramos pela razão, nós compramos pela emoção. Você sabia disso? Nós compramos pela emoção muito mais do que pela razão. Nós, embora a gente busque alguns motivos, né, racionais para a gente finalizar uma compra, nós normalmente definimos uma compra pelas nossas emoções. Quando você por exemplo, eu sei que tem muitos profissionais aqui que trabalham com vendas, e quando você identifica qual é o motivo real da compra de uma pessoa, qual é a dor que o seu produto resolve, é muito mais fácil de você vender. Mas nós somos pessoas, então nós somos seres emocionais muito mais do que seres racionais, ou tanto quanto, pelo menos, né? Agora, para que a gente consiga administrar essas emoções e não cair nas armadilhas que essas emoções podem fazer com que a gente esteja, né? Que a gente possa viver essas emoções, então é importante nós termos o quê? Inteligência emocional. Agora, quando tudo vai bem, é muito mais fácil da gente entender
É muito mais fácil da gente administrar as nossas emoções, é muito mais fácil da gente ser emocionalmente inteligente do que quando as coisas apertam, né? Do que quando você não recebe, do que quando você não tem dinheiro, do que quando você não tem previsão de quando vai abrir a sua empresa. Mas muita gente não percebe quando as coisas estão bem, elas não percebem o que seria essa inteligência emocional. E por não perceber o que seria essa inteligência emocional, uma boa parte das pessoas, quando as coisas vão bem, elas não percebem as suas dificuldades. E quando vem a crise, elas não suportam. Lembra que a gente falou há um tempo atrás que as crises, na verdade, elas só mostram aquilo que já tinha antes, as fissuras, né, da construção que já existiam antes. Então, na crise, o que vai acontecer? As fragilidades vão ficar muito mais evidentes, né? E a gente precisa entender que crise não é só crise mundial, não é só pandemia, não, gente. Nós somos seres complexos. Nós temos crises existenciais, nós temos muitas vezes uma crise conjugal, uma crise de negócio, muitas vezes a gente tem crises internas, né, como eu falei, existenciais, e aí a gente fica achando que o problema só acontece quando a gente tem uma outra crise. Não é verdade. E por isso que é tão importante a gente entender a importância da inteligência emocional. Como eu falei para vocês, eu trabalhei muitos anos na área de recursos humanos. E uma coisa que era muito interessante é que a gente, quando eu trabalhava em RH, a gente inicialmente contratava, 80% das contratações aconteciam por causa da competência técnica, ou seja, o conhecimento que a pessoa tinha acerca de alguma coisa, a famosa experiência, né? Ou o QI, a inteligência da pessoa, tal. Só que o que nós começamos a perceber? Que 80% das demissões, elas também aconteciam por falta de competência emocional. A gente contratava por causa da competência, da inteligência que a pessoa tinha, da competência técnica. Mas as pessoas elas precisavam ser dispensadas porque elas não tinham habilidade emocional. E o que é isso? Então eu quero falar um pouco sobre isso hoje, porque principalmente um dono de empresa, gente, ele precisa, com certeza, entender o que ele precisa fazer para fazer a diferença. Então, assim, como é que a gente identifica o nosso emocional? Primeiro, você já percebeu que um dia a gente está lá em cima, outro dia a gente está lá embaixo, um dia a gente está empolgado, um dia a gente está se sentindo incapaz? Pois é. A inteligência emocional é o desafio que faz com que você administre, né, essas oscilações das suas emoções. E esse termo, ele começou a ser muito difundido, né, por Daniel Goleman, há alguns anos atrás, mas, na verdade, não foi ele que foi o precursor disso. Se a gente for pesquisar, a gente vai descobrir que antes ainda, né, de Daniel Goleman, antes de Daniel Goleman começar a falar sobre esse assunto, Darwin já falava que são as pessoas com capacidade de administrar as suas emoções que vão se dar bem, que vão se desenvolver. E aí, mas eu vou utilizar hoje a maneira como que o Daniel Goleman, ele divide a inteligência emocional para ficar mais fácil de você entender e tornar o assunto uma coisa prática que você consiga aplicar, independente do seu ramo de atuação. E também, mesmo que você não seja um dono de empresa e talvez você pretenda, né, se tornar um dono de empresa, você pode inclusive passar isso para várias outras pessoas, tá bom? Então, olha só, inteligência emocional, o Daniel Goleman, ele fala que é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os sentimentos dos outros, e também de nos motivarmos e de gerir bem as nossas emoções. E também conseguir gerir as emoções, administrar isso com as emoções dos outros. Então, transformando em miúdos, né, colocando para a nossa vida prática, nós podemos dizer que a inteligência emocional, ela é a capacidade que nós temos de gerir as nossas emoções e também gerir as emoções dos outros, buscando aí um objetivo em comum, buscando um resultado em comum. Por exemplo, você trabalha com pessoas e essas pessoas são diferentes de você. E aí você um dia está super animado, outro dia você está desmotivado, ou um dia você está animado e as outras pessoas não estão. A pessoa que tem inteligência emocional, ela não só vai conseguir tirar o melhor resultado dela, mas ela vai conseguir tirar o melhor resultado também de outras pessoas. Então, é como nós administramos as nossas emoções e nós também conseguimos tirar o melhor das emoções das outras pessoas para convergir em resultados bem melhores. Agora, olha só, todos nós temos sentimentos, ok? Todo mundo sabe disso, mas nem todos nós temos a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos.
Eu queria que você guardasse muito essa frase. Todos nós temos sentimentos, mas não é todo mundo que tem a capacidade de identificar, de nomear, de reconhecer os seus sentimentos. Eu já vi pessoas perderem contratos milionários por não saberem identificar os seus sentimentos, por não conseguir lidar com as suas emoções. Sabe aquela história de você ganhar um limão e fazer uma limonada? Pois é, isso na verdade é essa habilidade da inteligência emocional. E aí, quando uma pessoa ela não reconhece as suas limitações, quando ela não conhece os seus sentimentos, as suas habilidades, o que vai acontecer com ela? Ela vai acabar se perdendo no processo e ela vai achar que existe um complô contra ela, quando na verdade o problema é que ela não consegue identificar o que está roubando e o que está parando ela. Tá bom? Então, existem 5 passos que a gente precisa desenvolver para que a gente consiga melhorar a nossa inteligência emocional e reconhecer se nós temos ou não temos inteligência emocional. Vamos lá? O primeiro passo é o autoconhecimento. Como eu falei agora há pouco, muita gente sabe reconhecer os sentimentos dos outros. Todos nós temos sentimentos, mas nem todo mundo consegue reconhecer os seus próprios sentimentos. Como assim? Vamos lá, quando você está com raiva, você tem a mesma capacidade de avaliação de quando você não está com raiva? Não, né? Mas muitas vezes a gente não sabe identificar isso. Muitas vezes você não percebe que você não está conseguindo raciocinar porque você está com raiva. Muitas vezes você não consegue, você começa a crescer em alguma coisa e aí vem alguém, fala alguma coisa e sempre você desiste no meio dos processos. Quantas pessoas começam vários negócios e param no meio do caminho, desistem por causa de comentários dos outros e aí ela não percebe que ela tem uma dificuldade de lidar com críticas. Você entende? Então, o autoconhecimento, ele é fundamental. Aí, por exemplo, quando uma pessoa ela não se conhece, ela não percebe, tipo, hoje eu tô triste, hoje não é um bom dia para tomar decisões importantes. Por quê? Porque as minhas faculdades emocionais estão comprometidas. Hoje eu tô muito irritado, é melhor não conversar com aquele cliente X, é melhor não conversar com aquele fornecedor Y sobre aquele contrato que tá com problema. Por quê? Porque se eu conversar com essa pessoa no estado que eu estou, eu não vou conseguir bons resultados. Isso é inteligência emocional, gente. Ter inteligência emocional não é você não ter defeito. Primeiro que isso não existe, tá? Isso aí é fora de cogitação. Inteligência emocional é você reconhecer aonde é o seu ponto fraco para você aprender a lidar com ele. Quando você não se conhece, você fica andando em círculos. E aí muitas vezes você acaba desistindo de coisas importantes, relevantes para sua vida, que não era para você desistir. Sabe, essa semana eu estava vendo um senhor, né, já bem de idade, e ele carregando lá na rua, né, carregando aqueles carrinhos de papelão e tal. E eu fiquei pensando, quantas vezes será que essa pessoa sonhou com isso para essa fase da sua vida? Provavelmente ela não sonhou. Algumas pessoas simplesmente desistiram de sonhar no meio do caminho. Por quê? Porque não encontraram, né, um respaldo. Essas pessoas não encontraram uma base para continuar. Porque muitas dessas pessoas simplesmente não conseguiram lidar com críticas. Muitas dessas pessoas não conseguiram entusiasmo suficiente, energia suficiente para avançar. Quantas pessoas, como eu disse, começaram várias empresas e fecharam porque elas começam com uma boa pegada, com entusiasmo, mas só que quando vem as dificuldades, elas não conseguem de maneira nenhuma dar sequência. Então, gente, o ser humano, ele é muito emocional. Mesmo que você seja mais razão, porque acontece isso, né? Tem pessoas que são mais razão, tem pessoas que são mais emoção. E você precisa identificar o que você é. Mas mesmo que você seja mais razão do que emoção, vão ter muitos momentos que vão ser as suas emoções que vão determinar as suas atitudes. Por isso que o primeiro passo para você saber se você tem essa habilidade desenvolvida em você é justamente conhecer os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E aqui a gente chega no primeiro grande desafio, sabe por quê? Quase todas as vezes que eu fiz entrevistas com pessoas perguntando quais são os seus pontos fortes, me cita um ponto fraco. É muito comum as pessoas dizerem assim, meu ponto fraco, eu sou perfeccionista. Porque a gente tem uma certa dificuldade de identificar aonde realmente são os nossos pontos fracos. Porque o que é ponto fraco? Ponto fraco, gente, é aquilo que te rouba.
Ponto fraco é aquela situação que se alguém tocar ali, ela mina você, ela acaba com você. Se você assistir qualquer desenho ou então qualquer filme, né, de ação, você vai descobrir que o grande lance, a grande questão das pessoas que estão em guerra é descobrir o ponto fraco do seu adversário. E todos nós temos ponto fraco. Por exemplo, vamos imaginar que você seja uma pessoa impaciente com quem não tem a mesma velocidade que você. Né? Não tem ninguém aqui que aconteça isso, né? Não, de jeito nenhum. Então, gente, quando você é muito impaciente com pessoas que não têm a mesma velocidade que você, o que vai acontecer? Você vai ter dificuldade de treinar pessoas. E se você tiver dificuldade de treinar pessoas, você vai ter um problema muito sério como dono de empresa e como empreendedor. Por quê? Porque você vai ter que treinar equipes. E muitas vezes as pessoas não vão ter a mesma velocidade que você. E se você não souber que aquilo é um ponto fraco seu, você não vai trabalhar isso, você não vai conseguir desenvolver. E você vai achar que isso você está arrebentando, porque você é rápido e etc e tal. E não. Então, isso é um ponto fraco. Outra coisa que eu gosto também de citar, reclamar demais. Tem gente que reclama demais, reclama de tudo. E às vezes a gente não percebe, mas pessoas negativas, elas acabam atraindo pessoas negativas e também acabam não caminhando nas coisas. E aí, se você é uma pessoa assim, ou se você é impaciente com pessoas assim, você não vai conseguir lidar com isso, né? Não saber lidar com conflitos. Eu conheço pessoas que fogem de conflitos. Só que por conta disso, elas não resolvem. Muitas vezes elas perdem profissionais de alta qualidade porque elas não foram capazes de sinalizar uma coisa que precisava ser melhorada. Então, não saber lidar com conflitos é um ponto fraco. E aí, se você não consegue identificar isso, você vai continuar fugindo dessas situações, você não vai resolver coisas e internamente você vai ter um problema que você vai precisar, em algum momento vai explodir. A outra coisa é não saber lidar com críticas. Gente, entenda o seguinte, vamos lá, vamos ser honestos, vamos rasgar o verbo. A gente não gosta de crítica, ninguém gosta de crítica, gente, é normal. Porém, a pessoa que tem inteligência emocional, ela vai entender o seguinte, as pessoas que vêm falar algo para mim, que aparentemente não é bom, são essas pessoas que vão me ajudar. Sabe por quê? Esse negócio de você só caminhar com pessoas que aplaudem o que você faz, de pessoas que batem nas suas costas, não vão te ajudar a crescer. Mas nós não gostamos muito, nós queremos elogios, nós queremos ser aprovados, nós gostamos de aprovação. Porém, muitas vezes, para que a gente mude de nível, a gente vai ter que identificar onde estão as nossas falhas. Aonde é que a gente está errando? Será que você é um mau administrador e você não está parando para prestar atenção nisso? Será que você não é uma pessoa que não é boa de relacionamento? Será que você é uma pessoa desorganizada? E aí, quando alguém vem e fala isso para você, você se ofende e já não quer mais conversar? Pois bem, gente, quando você não tem esse autoconhecimento, você não consegue identificar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Mas uma coisa é fato, em algum momento da sua carreira profissional, em algum momento da abertura do seu negócio, em algum momento, o seu ponto fraco, ele vai te puxar. E se você não trabalhou ele conscientemente, infelizmente, você vai ter que trabalhar ele num momento de crise. E trabalhar pontos fracos em momentos de crise é um grande desafio. Por quê? Porque a própria circunstância, ela já não é tão favorável para isso. Então, é muito importante que a gente reconheça os nossos pontos fracos. A principal característica de uma pessoa que tem inteligência emocional é reconhecer os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Existe uma ferramenta que a gente usa para as empresas, que é uma ferramenta que a gente coloca forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Análise SWOT, estava me fugindo o nome aqui. É a análise SWOT. Essa análise SWOT, ela é justamente você identificar em uma empresa o que é um ponto forte, um ponto fraco e uma oportunidade e uma ameaça. Só que, gente, isso pode ser aplicado na nossa vida pessoal. Eu já falei isso, a Cacau Show chega final do ano, eles colocam todos os colaboradores deles em um lugar para eles avaliarem quais são os pontos fortes, os pontos fracos da empresa, as oportunidades e as ameaças. Agora, para pensar. Por que é que essa empresa cresce? Porque ela avalia os seus pontos fracos. Por que é que um empreendedor, né, como o Alexandre Costa, ele consegue esses resultados? Porque ele avalia os pontos fracos. Todos nós temos, todo negócio tem. E você precisa reconhecer quais são os pontos fracos da sua empresa, do seu ramo de atividade, do seu negócio e o seu ponto fraco como dono de um negócio. Se você não avaliar isso, acredite, isso vai aparecer mais cedo ou mais tarde, vai te pegar de surpresa, tá? Então, nós precisamos identificar quais são o autoconhecimento.
muito, né? Precisamos identificar. E a nossa inteligência, como eu disse, não está em não ter. A nossa inteligência está em reconhecer e saber lidar com esses pontos, sejam eles assustadores ou não, eles estão lá. Eu tenho falado bastante sobre isso. Outra coisa, gente, nós estamos em plena alta de home office, né? E nós estávamos... Outro dia eu estava conversando com um grupo de pessoas e a gente estava falando justamente sobre a habilidade que algumas pessoas têm de trabalhar em casa e outras pessoas não têm. Então, pensa bem, se você não se conhece, de repente você começa a perder a sua produtividade, você não sabe por que você não está tendo produtividade. Ou você distribui as funções para as pessoas que trabalham com você e de repente essas pessoas não têm a mesma produtividade e você não sabe por quê. Mas acontece, gente, que muitas vezes nós não conseguimos trabalhar num ambiente onde nós não conseguimos estabelecer uma rotina. A gente precisa de uma rotina, de horário para fazer as coisas. Isso é autoconhecimento. E às vezes você não consegue uma boa produtividade justamente porque você não se conhece. Então vamos lá, eu quero te dar um exercício para esse primeiro item. Se você se conhece, você não vai ter tanta dificuldade, mas acredito que depois do 5º ponto você vai ter sim. Eu quero te desafiar a colocar no papel quais são os seus 10 pontos fortes e os seus 10 pontos fracos. E não me venha com essa de perfeccionismo não, porque esquece que isso aí não é... Se você souber administrar, você com certeza vai conseguir bons resultados. Por que eu estou te pedindo isso? Porque todo mundo conhece a gente. As pessoas que estão ao seu redor te conhecem, mas se você não conseguir se conhecer, você vai ser roubado em algum momento por esses pontos fracos que você tem e você não para conhecer e você não para reconhecer. Até porque muitas vezes você vai começar a querer desistir de tudo, por causa de algumas coisas que estão minando a sua energia e você não sabe por que essas coisas estão minando a sua energia. E elas estão minando a sua energia justamente porque isso aí é um ponto fraco, que você não estava preparado, você não tinha identificado isso e aí isso está roubando você, ok? Então, esse é o desafio do item número 1, ok? Agora vamos lá. Segundo ponto para a gente se desenvolver em inteligência emocional é o quê? Bom, você já conheceu, agora você precisa aprender a controlar. Agora que são elas, né? Bom, muita gente faz a lista, identifica quais são os seus pontos fortes. Porém, gente, acontece uma coisa muito engraçada. Tem gente que fala assim, mas é que eu sou assim mesmo. Eu já fiz vários testes, eu já fiz várias coisas e eu sei que eu realmente sou assim. Gente, deixa eu dizer algo para você muito importante. Não existe nada que não possa ser mudado em nós. Nós somos pessoas que aprendemos. Se você não fez a aula aí falando sobre mindset, eu quero realmente te incentivar a fazer. Todos nós temos aí um mindset de crescimento, então você pode mudar. Essa história de que eu nasci assim, eu vou morrer assim, Gabriela, né? Isso aí esquece. Se você identificar quais são os seus pontos fracos e você começar a focar nos seus pontos fortes, você vai ter um resultado muito bom. Mas você precisa aprender a controlar os seus pontos fracos, as suas emoções. Vamos imaginar que você é uma pessoa que não tem muita, como eu disse, você não tem muita paciência para lidar com pessoas que são mais devagar do que você. Vamos imaginar que você é uma pessoa que estoura com facilidade. Vamos imaginar que você identifique alguns desses pontos fracos, que você começa coisas e você não termina. Vamos imaginar que você desiste sempre que alguém faz uma crítica para você. Então, o que vai acontecer? Você vai precisar trabalhar essas emoções. Porque quem aprender a desenvolver as suas habilidades vai sair na frente. Você vai se destacar em dias difíceis. Um dono de empresa não pode ficar à mercê de sentimentos, né, de fragilidade, de medo. Ele é o capitão, né? Ele é o capitão do navio, ele é a pessoa que vai passar coragem para a equipe, vai passar ânimo para as pessoas. Esses dias eu estava lendo uma carta, né, de um oficial e em um discurso que ele estava fazendo em uma cerimônia de formatura de oficiais. E ele dizia, você vai ter que ser o exemplo e vão ter dias que você vai estar com medo, mas você não vai poder demonstrar esse medo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir aquele filme Até o Último Homem. E quando a gente olha para aquele filme, né, a gente vê lá naquele final que ele também teve medo, ele teve tantos sentimentos ali, mas naquele momento ele precisou vencer as suas dificuldades, e é isso que um dono de empresa vai precisar, a gente precisa vencer a si mesmo. Então a falta de controle muitas vezes vai fazer com que você perca bons colaboradores, vai fazer com que você perca uma boa equipe. A falta de controle vai fazer com que os seus subordinados, talvez, ou as pessoas que olham para você com a intenção até de montar um negócio com você,
elas se desmotivem de construir algo com você por causa da sua falta de inteligência emocional. Então, o primeiro passo é verdade, você precisa identificar, é autoconhecimento. É você anotar aí quais são os seus pontos fortes, pontos fracos e, de novo, para com essa história de colocar panos quentes nos seus pontos fracos. Ponto fraco é aquilo que te faz parar. Ponto fraco é aquilo que te rouba. Ponto fraco é aquilo que mina você. É aquilo que faz com que você não consiga os resultados que você precisa, tá? Então, se você realmente quer crescer, se você realmente quer se estabelecer como uma pessoa de sucesso, se você quer ser um dono de empresa de referência, você vai precisar fazer isso. Talvez vocês conheçam aqui a Cristiane Arcangeli. Eu gosto muito dela, eu acho ela uma pessoa fantástica. E essa mulher já teve momentos assim, de praticamente quebrar, gente. E de ter que mandar muita gente embora, de levar calote, de ter sócio que passou a rasteira nela, e aí ela vai lá e busca força onde não tem. Por quê? Porque é uma pessoa que tem uma alta inteligência emocional. Por isso que eu tô falando para vocês, que às vezes a gente fica focado em competências técnicas, às vezes a gente fica focado em fazer melhor algumas coisas, isso é muito bom. A excelência naquilo que a gente faz realmente faz a diferença. Porém, é a inteligência emocional que vai fazer com que a gente consiga agregar mais pessoas e a gente consiga resultados melhores, tá? Então, autoconhecimento. Primeiro passo, anote os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Segundo passo, você precisa aprender a controlar as suas emoções. Talvez você vai precisar de ajuda. Sabia disso? Talvez você... Sabe por quê, gente? Nós somos uma construção. De repente, você veio de uma família onde todo mundo é assim e era normal. Só que agora está te impedindo de crescer. E às vezes você vai precisar de ajuda, né? Nós temos um Deus que pode nos transformar. Você pode orar, colocar isso diante de Deus. Mas às vezes nós vamos precisar da ajuda de um profissional. Por que não? Né? A nossa inteligência está em reconhecer as nossas limitações e trabalhar para desenvolver elas. De verdade, gente, eu conheço profissionais de alto nível que não se estabeleceram porque não sabem ouvir críticas, não sabiam lidar com conflitos, inclusive com pessoas que eles precisavam lidar de forma diferente. Pessoas que chutam o balde fácil, perdem clientes a rodo porque as pessoas não estão a fim de lidar com gente descontrolada. Então você não pode levantar uma bandeira com orgulho e falar, eu sou assim mesmo, se quiser assim, se não quiser não sei. Não, porque quem vai perder é você, tá? Então é muito importante que você leia sobre o assunto. Como é que eu mudo, né? Talvez você me pergunte, olha, mas então como que eu mudo? Como é que eu vou controlar isso? Primeiro, reconheça, tá? Porque às vezes a gente é muito dissimulado com os nossos pontos fracos. É mais fácil a gente colocar a responsabilidade, a culpa toda no outro, no cliente que é mal-humorado, no fornecedor que é chato, mas muitas vezes o problema está na gente. Eu, como sou uma pessoa de fé, né? Quando eu tenho uma debilidade, quando eu percebo isso, eu oro, eu coloco isso diante de Deus. Mas, como eu disse, às vezes a gente vai precisar da ajuda de profissionais. Mas tem uma outra coisa que você pode fazer também. Leia sobre o assunto e seja humilde. Se você precisa aprender, né, sobre hábito, talvez você não consiga estabelecer hábito, você é uma pessoa sem disciplina e por conta disso você não consegue crescer. Então leia sobre isso, né? Leia sobre o assunto que você precisa, ok? Então nós falamos de 2 pontos. Primeiro, autoconhecimento. Segundo, controlar os nossos pontos fracos ou controlar as emoções. O terceiro item chama-se automotivação. Então, a terceira coisa que nós precisamos para desenvolver a inteligência emocional é a automotivação. Gente, nós adoramos ser motivados pelos outros, né? Ser motivados por fatores externos ou por outras pessoas. Mas existe uma coisa que um dono de empresa vai ter que aprender, é que ninguém vai te motivar. Vai ter dia que vão acontecer coisas que de repente vão te deixar feliz, mas nem sempre as coisas vão ser assim. Um dono de empresa vai precisar desenvolver muito a automotivação, porque é você que vai motivar as pessoas, mas em especial você precisa motivar a si mesmo, porque a fase inicial de um negócio, de uma maneira em geral, gente, a fase inicial de um negócio é uma fase que você vai ter que ter muita persistência, muito jogo de cintura, porque as coisas, muitas vezes, elas não acontecem no primeiro ano, em alguns negócios não acontecem nem no segundo ano, e aí você vai precisar identificar aonde você está errando e para você não desistir. Eu não estou falando de teimosia, eu estou falando realmente de automotivação.
é importante que você continue acreditando no seu negócio, acredite nos seus sonhos, mais do que todo mundo. Às vezes todo mundo que está ao seu redor está desmotivado, mas você está vendo que aquela é uma oportunidade, que é possível e é natural. Gente, a persistência e o trabalho duro vão ter que ser motivados por você mesmo. Não tem jeito. Nem sempre o resultado vai vir logo, né? Então você vai ter que ter o quê? Automotivação. Às vezes tem negócios que demoram 4 anos. Eu já vi pessoas contando as suas experiências de 4 anos de investimento, de trabalho, de quase desistir. Então a gente precisa ter o quê? Muita motivação. Outro dia eu ouvi uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: olha, sabe quem não tem sucesso? São as pessoas que desistem antes da hora. Então, gente, eu citei aí a Cristiane Arcangeli e eu tenho certeza que ela é um grande exemplo de automotivação, de alguém que foi lá, de achou que era possível. Quando ela vendia muito, né, e conseguiu colocar o produto dela em várias empresas grandes e de repente algumas dessas empresas fecharam, ela ficou sem receber, levou calote, como eu falei, de sócio, e se você já viu a história dela, então assim, é uma pessoa admirável, mas que automotivação, trabalhou a automotivação. Então você quer ter inteligência emocional? Você vai precisar ter automotivação. Agora, o que é ter automotivação? É ter motivos, né? Se você não tem motivos para se você não tem motivos para continuar, você vai ter motivo para desistir. Você já viu? Todo mundo gosta de história de inspiração, né? A história de inspiração, o que ela é? Ela é uma história de alguém que não desistiu, de alguém que foi lá, que tinha tudo para desistir, mas que não desistiu. Então, é muito importante você ter motivos. Qual é o motivo? E eu quero te dar um exercício para você fazer, para te motivar. O que é? Eu gosto muito de fazer esse exercício, que é você fazer um mural dos seus sonhos. Um mural do porquê você está fazendo o que você está fazendo. Um mural de onde você quer chegar. Então, de repente, o seu sonho é ter a sua casa própria. O seu sonho é ter liberdade financeira. O seu sonho é ter liberdade, ter tempo, né, para ficar com seus filhos. Então, faz um quadro, né, faz um mural, faz um cartaz e coloca ali nesse cartaz quais imagens que te representem, né? Talvez você tá tão endividado aí e tá sendo tão difícil para você conseguir ter um bom resultado naquilo que você tá fazendo, mas você sabe que você não pode parar. Então, uma das maneiras de você se automotivar é todos os dias você olhar para esse quadro e você crer que é possível, você fala, não, eu posso, né? Olha, essa imagem ela me demonstra, hoje eu não tô lá, mas eu vou chegar lá, você entende? E olhe para isso todos os dias. Você vai estar enviando para o seu cérebro mensagens de onde você quer chegar. Você sabia que o nosso cérebro não sabe a diferença entre o real e o imaginário? Por isso que se você pode sonhar, você pode realizar. Você já deve ter ouvido essa frase, né? Mas é porque o nosso cérebro, ele não sabe separar a diferença do que é imaginário do que é real. Então, por isso que é importante, se você consegue fazer o mural dos seus sonhos e você consegue olhar para ele, você está dizendo para o seu cérebro que aquilo é possível sim, entendeu? Então, uma das maneiras de você se automotivar é você pegar aí as coisas que você sonha, né? O porquê que você está fazendo, o que você está fazendo, ou talvez você pretende inclusive parar de trabalhar um dia, né? Ou trabalhar menos, para conseguir ter mais tempo com a família, ou para se dedicar a um projeto social, para construir algo diferenciado e que você precisa de dinheiro, né? Eu tenho vários sonhos, gente, e eu faço isso, então eu quero recomendar para você que você também faça. Eu tenho certeza que você vai conseguir, isso vai te motivar e vai te motivar bastante, tá bom? Então, essa pode ser uma chave para te manter bem motivado. Bom, essas 3 primeiras coisas que eu falei, que é o autoconhecimento, o controle das emoções e a automotivação, elas dizem respeito a você mesmo. E se você se desenvolver nessas 3 coisas, você vai ser um empreendedor de sucesso. Mas, se você quer montar uma equipe, se você quer ser um líder de influência, você precisa de mais 2 habilidades. São 5 habilidades que são fundamentais para a inteligência emocional, tá? Então, as 3 primeiras, elas dizem respeito a você mesmo, a você conseguir essa inteligência, né? E você buscar resultados para você mesmo. Mas as outras 2 que eu vou falar agora, elas são justamente para relacionamento interpessoal, para que você consiga montar equipes de sucesso. A primeira delas é reconhecer a emoção das
das outras pessoas. A gente ouve muita gente falar sobre a empatia, né? E tem muita gente que poetiza, né, a questão da empatia aí, mas a grande verdade é que a empatia não é só você se colocar no lugar do outro. Empatia é você se colocar no lugar do outro, na circunstância do outro e com o sentimento do outro, né? Às vezes a pessoa fala assim, você tá num momento, né, de estresse e tal, e aí a outra pessoa vem com um momento de fragilidade, você não consegue acompanhar o raciocínio daquela pessoa. Como eu falei, primeiro, se você conhece as suas fragilidades, você vai identificar se aquele é ou não o momento para você lidar com aquilo. Mas é muito importante a gente ter empatia. A empatia vai fazer você se colocar no lugar da outra pessoa, e vai fazer com que você identifique as limitações daquela pessoa, você pensar com a cabeça daquela pessoa. Quem consegue se exercitar nisso vai conseguir ouvir o outro e vai gerar transformações na vida dos outros, mas também vai evitar conflitos e perdas desnecessárias. É o que eu falei. Como eu disse para vocês, eu já vi pessoas perderem contratos milionários, gente, por não saber fazer, sabe o quê? Por não saber se colocar no lugar do outro, né? Vai fazer um contrato, cada um só pensa em si, aí ele não pensa que, sabe aquela relação ganha-ganha? Que ela é muito falada nas vendas, ela é muito falada nos negócios? Pois bem, a relação ganha-ganha, ela só é possível se você aprender a identificar, reconhecer a emoção do outro e você desenvolver a empatia. Se você conseguir se exercitar nisso, você vai conseguir muitos ganhos na sua vida pessoal, né, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e como dono de empresa, então, nem se fale, porque você vai desenvolver relacionamentos de ganha-ganha de tal maneira. Você sabe que existem empresas que isso é tão forte na vida do dono da empresa que ele não faz negócio se as duas empresas não ganharem, que é ganha-ganha ganha-ganha ou nada feito. Essa é a frase, né? Esse é o lema de algumas empresas. Ou eu ganho e você ganha, ou nada feito. Por quê? Porque se só eu ganhar, você não vai fazer mais negócio comigo. Eu preciso de um parceiro forte. Eu preciso que você tenha resultados, né? Eu preciso que você seja uma empresa forte. Se você consegue fazer isso, se você consegue transmitir isso para as pessoas, você vai crescer com raiz, você vai crescer estruturado e as pessoas vão ter prazer de fazer negócio com você. Tem muita gente que constrói negócios na base, com uma base muito frágil, que só ela quer ganhar. Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai construir por pouco tempo. Ela trabalha com produtos de baixa qualidade, ela engana as pessoas, e aí sabe o que vai acontecer? O negócio dela não prospera, porque ela não sabe valorizar o outro, ela não reconhece as emoções do outro. Eu não sei se você tô falando de filme hoje, né, gente? Já citei um, vou citar outro aqui. Eu não sei se vocês já tiveram o privilégio, se alguém assistiu, fala aí pra mim, né? Fala comigo, gente. Se vocês assistiram o filme Como Estrelas na Terra, eu acho que é isso, né? Como Estrelas na Terra, Como Estrelas, acho que é isso. Que é um menino autista, né? O futuro dele estava praticamente desenhado, porque ele era considerado o burro, né? Aquele que não aprende, o estressado, o mal-humorado. E aí os pais dele mandam ele para um colégio interno, até que chega alguém. Pode assistir, Jana, pode assistir que você vai adorar. A Marinha já assistiu, não sei se ela tá aí ainda, mas ela já assistiu. O que acontece? Essa criança, ele tinha um problema, só que ninguém sabia que ele tinha um problema, até que chegou um professor e começou a olhar para ele com um olhar diferente, e ele se preocupou com ele se interessou pela história dele. Sabe o que aconteceu? Ele mudou a trajetória da vida daquele menino, sabe? Todos os dias nós podemos mudar a trajetória da vida das pessoas que passam por nós. Essa semana eu estava conversando com alguém ótimo, né, Mara? A gente ora horrores, tá, gente? Só pra avisar. Então já leva o lenço aí. Então, assim, todos os dias a gente tem a oportunidade de impactar pessoas. Só que a gente só vai conseguir impactar pessoas se a gente se importar com elas de fato. Essa semana eu estava conversando com um dono de uma empresa que está começando um negócio e eu dei uma sugestão de mudança, né, de rota para ele, que ele estava seguindo, ele não estava conseguindo falar com o público dele, ele estava fazendo uma comunicação que não era uma comunicação muito boa, né? E aí eu falei pra ele, viu, olha, por que você não faz assim, tal, tal? E aí ele falou, olha, eu fico constrangido, né, com isso da maneira que você me orienta, tal. E eu falei assim, viu, eu tô aqui pra isso, eu tenho prazer em fazer isso, gente. Mãos talentosas é muito bom também. Então, se você não pode, se aquilo que você faz não está restrito somente a você, você vai precisar identificar as emoções das pessoas. Por quê?
se a gente não pode viver só por emoções, gente, porque a gente tem que ter muito cuidado para não ser também um dono de empresa que administra a empresa só com o coração, sabe por quê? Vai morrer todo mundo abraçado, né? É isso. Outro dia eu estava em uma empresa e aí eu percebi que a gente estava com um número de hora extra muito alto, né? Eu estava fazendo DRE e a gente percebeu que o número de hora extra estava muito alto e a gente fez uma mudança de comportamento. E os colaboradores sentiram essa mudança de comportamento, porém, a gente percebeu também que a produtividade deles em horário normal, ela podia ser maior do que a produtividade que estava acontecendo, porque algumas dessas pessoas já contavam com a hora extra. E aí, uma pessoa veio e me questionou, puxa, mas eles já contam com isso para receber. Eu falei para essa pessoa, viu, quando eu estimulo uma pessoa a não fazer a sua produtividade, o melhor dela, dentro do seu horário, eu estou administrando a empresa com o coração, porque a empresa vai pagar essa conta. Vai ter uma diferença muito grande na folha de pagamento, porque eu estou pensando só no funcionário, e eu não estou ensinando esse funcionário a pensar na empresa e a não dar o seu melhor. Então, eu não estou ajudando, eu estou atrapalhando. Você entende? Então, gente, o dinheiro ele não sustenta relacionamentos duradouros, mas você cria lealdade na sua equipe quando você aprende a olhar para os sentimentos dessas pessoas, quando você aprende a olhar um pouco mais com o coração e você começa a ter um time engajado. Por isso, vai além dos números, tá? Começa a se colocar no lugar das pessoas que trabalham com você, né? Se preocupe com essas pessoas que eu tenho certeza que vai fazer a diferença. E por último, né, e não menos importante, você precisa ter interação com outras pessoas. Então, quando você começa a se desenvolver, ter uma inteligência emocional, você começa a pensar, tem coisas que dizem respeito a você, e aí você precisa desenvolver algumas coisas com relação ao outro. Se uma delas é você se colocar no lugar do outro, uma outra coisa que você tem que fazer é se interar com outras pessoas. A gente chama isso de relacionamento interpessoal. Tem gente que tem isso por natureza, né? Tem gente que é leve, aonde chega faz amizade com todo mundo, mas tem gente que já é mais reservado. E isso tanto pode ser uma característica, como pode ser uma dificuldade, né? Dependendo do seu ramo de atuação, tem pessoas que elas são técnicas e elas gostam de trabalhar com computador, elas gostam de trabalhar nos bastidores porque elas não gostam de gente. Mas, gente, não existe como a gente não trabalhar com gente. Até se você trabalhar numa área técnica, vai ter uma hora que você vai ter que se relacionar com o dono daquele produto, né? Tem gente que fala assim, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos animais. Mas uma hora você vai ter que falar com o dono dos animais, né, Janaína? Que é veterinária aí, né? Então, a gente precisa de relacionamento. Se você quer ter uma empresa de sucesso, se você quer ter uma empresa bem sucedida, você vai ter que aprender a fazer isso. E até porque nós somos pessoas que nós somos uma construção. Então, de repente, você veio de um lar onde você não aprendeu a se relacionar bem com as pessoas, né? Sua família não era uma família forte em relacionamentos. Você sabe que a gente tem falado muito, o mundo mudou. Gente, o mundo vem mudando faz tempo, né? Algum tempo, quando eu era criança, eu não vou falar quanto tempo isso faz, mas assim, as famílias, existiam muitas famílias que elas eram de área rural. E aí as famílias, elas começaram, quando ela vive numa área rural, os relacionamentos são familiares. Aí começamos depois as pessoas começaram a ir para a cidade. Na cidade os relacionamentos são outros. Hoje a gente está indo para uma era digital. E agora a gente está num momento de mudança e a gente tem que se relacionar digitalmente. Olha nós aqui, né? Porém, as coisas elas vão voltar, né? As pessoas vão voltar a valorizar experiências. Então, você precisa ter um bom relacionamento interpessoal. E um dono de empresa sempre vai precisar aprender a ter um bom relacionamento interpessoal para tirar o melhor de cada pessoa. Então, nós precisamos entender que essas mudanças que acontecem no mundo, elas vão continuar acontecendo. E a inteligência emocional faz com que a gente mude primeiro, que a gente identifique que algumas coisas que a gente fazia antes não servem mais. Se você quer ter uma equipe engajada, se você quer ter uma equipe de resultado, você precisa pensar nisso. Primeiro, a inteligência emocional vai fazer com que você saia à frente, que você consiga resultados melhores. Então, o mundo mudou e vai continuar mudando. A boa notícia é que as pessoas flexíveis, as pessoas que mudam é que vão conseguir os melhores resultados. Não é quem tem mais dinheiro, não é quem tem mais conhecimento, não é quem tem mais influência. Não, gente, para pensar.
Quantas pessoas que você conhece que tiveram muito dinheiro e hoje não tem mais? Quantas pessoas que você conhece que tiveram empresa e hoje não tem mais? Gente, quem sobrevive no mercado são as pessoas flexíveis. E flexibilidade é uma característica de quem é emocionalmente inteligente, tá? Então, isso aí não é perfumaria. Inteligência emocional não é perfumaria. Inteligência emocional é uma característica de vencedores. E a boa notícia é que você pode desenvolver tudo isso. Tá? Então, existe uma coisa que nós chamamos de crença limitante. É que quando você acredita em alguma coisa que te limita, às vezes a gente acredita que a gente não pode mudar. A gente acredita que a gente nasceu assim, que a gente vai morrer assim. Isso não precisa ser verdade. Você pode ser um líder de sucesso, sim. Você pode ser um dono de empresa de sucesso, sim. Você pode mudar a história de milhares de pessoas. Quando você é um dono de empresa bem-sucedido, você é um canal de bênção na vida das pessoas. Então, quanto mais você cresce, mais você se torna um fator de transformação. E aí, gente, busca ajuda e cresça, sabe? A diferença das pessoas inteligentes emocionalmente é que elas reconhecem, elas têm a humildade de falar, puxa, olha, aqui eu não tenho essa facilidade, eu tenho essa dificuldade aqui. Como eu posso crescer? Como é que eu posso ajudar? Que leitura que eu posso fazer? Né? Que livro eu posso ler acerca disso? Onde eu posso estudar acerca disso? Então, quando a gente vai entendendo isso, a gente vai crescendo e a gente vai mudando. Quero falar algo para vocês aqui. No ano passado, né, em junho do ano passado, praticamente, que eu comecei, faz um ano, que eu comecei no marketing digital, porque eu não tinha intenção de crescer. Eu não queria, já presto consultoria há 9 anos para várias empresas de vários tamanhos, mas uma coisa, eu não queria crescer, gente, porque filhos pequenos e uma série de coisas. Porém, eu comecei a perceber que eu conseguiria impactar muito mais pessoas se eu começasse a desenvolver alguns trabalhos no marketing digital. E aí eu precisei muito aprender coisas que eu não sabia. E eu tive a humildade de reconhecer que muitas coisas que eu sabia até então, aquilo que me trouxe até onde eu estava, não servia para o próximo nível que eu precisava chegar. E eu voltei a estudar, e precisei estudar bastante, ainda preciso aprender muita coisa. Mas uma coisa é fato, eu descobri o quanto quando nós crescemos, nós podemos ser um canal de bênção na vida das outras pessoas. Outro dia, depois de uma live, eu recebi uma mensagem que fez com que todo o meu trabalho tivesse muito sentido. Uma pessoa disse assim, olha, hoje eu orei e eu pedi para Deus me dar uma resposta, provavelmente acerca do seu negócio, acerca do seu trabalho, e ela falou que quando ela assistiu aquela live foi uma resposta de Deus para ela. Às vezes você não sabe o que fazer, e aí vem uma pessoa e te ajuda, mas da mesma forma isso pode acontecer com você. Então, não desista, sabe, se desenvolva. A inteligência emocional é o caminho que vai fazer você não parar, você não desistir, e você ter a humildade necessária para você atingir os seus objetivos. E quando você cresce, você pode servir mais e melhor as pessoas que estão perto e longe, né? Através do marketing digital, perto e longe de você. Tá bom, gente? E aí, deu para aprender alguma coisa hoje? Alguma coisa fez sentido para vocês? Conseguiram identificar alguma coisa em você que precisa ser mudada? Manda aí alguma notícia, coloca aí algum comentário e faz esse exercício. Então, você não esquece que você precisa. Que bom, Dilma, fiquei feliz que você gostou. Olha só, não esquece de fazer o exercício, tá? 10 pontos fortes, 10 pontos fracos. Vocês vão perceber que até o 5º ponto vocês vão bem. Depois do 5º ponto, tanto ponto forte quanto ponto fraco, vocês vão ter dificuldade. Sabe por quê? Porque a gente tem dificuldade em reconhecer as nossas coisas boas também. Sabia disso? Que tem gente que tem dificuldade? Então, Dilma, muitas coisas. Então, olha só, vai ficar salva a live, vai ficar salva no Insta. Deu um problema aqui, eu não consegui transmitir no Face nem no YouTube, mas a gente vai baixar do Insta, né? E a gente vai deixar isso salvo também no YouTube para que vocês possam assistir depois. Assista de novo, anote, porque é importante, tá bom? Então, anota aí seus 10 pontos fortes, 10 pontos fracos, identifique quais as emoções você precisa administrar e depois disso você vai precisar trabalhar aí a automotivação, identifique
Sim, todos os dias nós precisamos aprender. Mas identifique quais são as coisas que te roubam. Se questione, o que que te faz parar? Às vezes você tá naquela pegada, né? E você tá indo super bem, o que que te faz parar? É uma crítica? É um comportamento de alguém que você não acha justo? Avalie isso, porque esse ponto você precisa desenvolver para você crescer, tá bom? Como dono de empresa, que eu tenho certeza que todos vocês, de alguma maneira, são líderes influentes, e eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para todos vocês, tá bom? Gente, marque alguém que você acha que precisa assistir essa live, compartilhe isso com alguém. Daqui a pouquinho a gente já vai subir, ela já vai estar no Insta, né? Vai estar no IGTV, e também a gente vai tentar colocar o quanto antes aí no Face e no YouTube. Marque alguém, ajude a compartilhar conhecimento, porque algumas pessoas talvez nunca ouviram isso, estão frustradas, sem conseguir resultados, estão prestes a desistir, sendo que não é hora de desistir, tá bom? Vamos fazer uma corrente do bem, espalhar coisas boas e incentivar as pessoas a caminharem, a correrem a corrida que está proposta para elas, tá bom? Beijo no coração de vocês, até quinta-feira com a nossa próxima live. E se você tiver algum assunto que você quer que eu aborde dentro do ramo de empreendedorismo, não esquece de mandar para mim, que vai ser um prazer estar falando sobre isso com vocês, tá bom? Beijo, Deus abençoe, até a próxima!